Biofilmes podem ser definidos como uma comunidade de micro-organismos envoltos por uma matriz de polímeros extracelulares aderidos às superfícies. Segundo Snyder, em 1992, e citado pelo livro Nélio, biofilme também pode ser definido como quando, em determinadas condições, os micro-organismos depositam-se, aderem e interagem com superfícies e iniciam seu crescimento celular, formando uma colônia, e quando essa massa celular é suficiente para que haja agregação de nutrientes, resíduos e outros micro-organismos, é formado o que denominamos de biofilme. Na indústria de alimentos, ocorre frequentemente a formação de biofilmes, pois nela há grande disponibilidade de nutrientes para os micro-organismos. Por isso, se a higienização não for feita corretamente, haverá um ambiente perfeito para a multiplicação dos micro-organismos e a formação dos biofilmes. Quando formado o biofilme, os micro-organismos são mais resistentes à ação dos agentes químicos e físicos para a higienização, pois além da barreira protetora externa formada pelos fosfolipídios que são hidrofóbicos, há diversas espécies de bactérias dentro do biofilme que podem ajudar uma outra quanto à proteção e a nutriente para o crescimento do biofilme. O biofilme é desejável apenas em alguns casos, como bioreatores para alimentos fermentados e em tratamentos de águas residuárias. Os micro-organismos que vão gerar biofilme podem ter origem de diversas fontes, desde a colheita da matéria-prima até o armazenamento na casa do consumidor. Essas bactérias podem apenas alterar a qualidade sensorial dos alimentos, mas alguns são patogênicos e são verdadeiros riscos à saúde do consumidor. A adesão dos micro-organismos às superfícies sólidas para a formação do biofilme ocorre em duas etapas. A primeira é reversível, pois a aderência ainda é fraca. A segunda é irreversível, pois o tempo de aderência é maior e envolve a adesão física da célula à superfície por meio de polissacarídeos extracelulares ou proteicos, ou seja, glicocálix, que é produzido apenas após a adesão superficial, fornecendo condições para a adesão do peptidoglicano das bactérias gram-positivas e da parte externa da membrana externa das bactérias gram-negativas. Várias outras teorias existem sobre a adesão dos micro-organismos, mas o que se tem certeza é que vários fatores influenciam a adesão, como as características dos micro-organismos, o material da superfície que ele vai aderir, do meio que envolve o micro-organismo, assim como a espécie, a idade do micro-organismo e a sua concentração no meio. Quanto ao meio, o pH, a concentração de sais orgânicos, compostos orgânicos, a agitação, tempo e a temperatura de contato são importantes. Quanto ao material, o que é importante é o tipo, a forma iônica e o tratamento e o tamanho da partícula. A adesão bacteriana é um processo complexo e inicia-se com a atração da força eletrostática entre célula e a superfície. Primeiro, a distância acima de 50 nanômetros opera apenas a força de Van der Waals, que é uma força fraca. Segundo, por causa da repulsão eletrostática, a uma distância entre 10 e 20 nanômetros ocorrem interações secundárias mínimas, sendo possível uma adesão secundária reversível, mas com o passar do tempo pode se tornar irreversível, por causa do arranjo da superfície da célula que cria interações específicas devido à hidrofobicidade. Terceiro, em uma distância de 1,5 nanômetros, sem barreira de energia potencial, podem ocorrer interações específicas iguais às que podem originar forças polares, e essas ligações podem ser irreversíveis. A compreensão do conceito de biofilmes microbianos e de aspectos inerentes à estrutura e composição, bem como de seu processo de formação, são fundamentais para efetuar o desenvolvimento de estratégias de controle efetivas e entendimento do risco que essas representam para a indústria de alimentos. A indústria de alimentos precisa estar preparada de forma preventiva e, por isso, os procedimentos corretos de higienização das superfícies que entram em contato com os alimentos têm papel relevante. Se o micro-organismo não for inativado ou diminuído seu número, a dinâmica biológica de um biofilme vai seguir uma sequência temporal ordenada. Adesão, crescimento celular, produção de polissacarídeos, maturação e, em seguida, a liberação de parte do biofilme formado, que pode voltar ao início do ciclo ou começar em qualquer parte do ciclo, dependendo das características do pedaço do biofilme que foi liberado.